Fisiologia da Alma, capítulo 43. Vamos a mais uma pergunta ao espírito Ramatiz. Acresce que, entre as próprias autoridades médicas, há desacordo quanto a essa questão do tabagismo, pois algumas afirmam que o fumo é inofensivo ao organismo, enquanto outras, no entanto, alardeiam até o perigo de câncer pulmonar e de outras doenças perigosas que podem ser causadas pelo fumo. Aqui que tá. O que nos diz a respeito? Responde Ramatiz. Infelizmente, a vossa humanidade ainda é orientada pelos conceitos subversivos e sofismas inspirados pelos espíritos viciados das sombras que nutrem toda sorte de caprichos e imprudência para o terrícola indiferente ao seu destino espiritual. Quer dizer, até médicos que ganham dinheiro para falar isso, né? Ganham dinheiro das empresas que fabricam cigarros, infelizmente. O mundo ainda é isso. Continuando, interessa a tais espíritos astuciosos desenvolverem cada vez mais o reinado vicioso no mundo que deixaram, pois assim os próprios encarnados servir-lhe-ão de instrumentos dóceis para satisfazer-lhes os desejos enfermiços que foram interrompidos com a morte do corpo físico. Quer dizer, os espíritos baixos, né? Ignorantes, que ainda não entenderam que já desencarnaram e não querem ser socorridos pelo mundo espiritual, querem permanecer por aqui, como tem, né, infelizmente, aos milhões, infelizmente, espalhados pelo planeta, eles fumam através de um encarnado, porque eles absorvem o ectoplasma, né? A parte, vamos dizer assim, submaterial do efeito do cigarro. Porque tudo que existe, que a gente vê, que pega, tangível, existe no mundo espiritual uma cópia disso. E essas coisas que são, por exemplo, o alimento, que são, assim, altamente perecíveis dentro de um certo tempo, tem uma vida curta, elas vivem enquanto os organismos atenderem ainda às necessidades da vida biológica nesse mundo, então eles absorvem a parte imaterial dessas coisas, dos alimentos, das frutas, de tudo. Então esses espíritos ainda de baixa espiritualidade estão aqui ainda por aí assim, né? E é lógico que eles se aproximam de quem se sintonizam com essas coisas, né? As pessoas que vibram nessa frequência, eles automaticamente eles absorvem, eles se aproximam dessas pessoas. Quem vibra uma frequência elevada, eles não conseguem subornar, corromper ou se infiltrar na frequência, no pensamento, né? Não consegue conviver colado ao corpo dessa pessoa. É um assunto bastante complicado, complexo. Tem que estudar muito, ler muito sobre essas coisas, porque tem muita coisa, né, em termos de literatura espiritualista, que explica sobre isso. Ler Ramatiz, André Luiz, Emmanuel, Kardec principalmente, né, e tantos outros. Pô, leiam Robson Pinheiro, Norberto Peixoto, Rubens Saraceni, com cuidado, porque tem muita coisa ali que, desses últimos três que eu falei, que são coisas que não é bem o que explica a doutrina espiritualista de alto nível, né? Então, tem que ter cuidado, porque às vezes eles estão reportando coisas que é bem de baixo nível. Não que eles sejam de baixo nível, não é isso que eu estou dizendo. É que o que eles estão reportando tem a ver com esse tipo de espíritos, de baixo nível. Então vamos lá.
Continuando. Então, semeiam a confusão e subvertem as advertências dos mentores espirituais, procurando contradizer as opiniões sensatas entre os homens a respeito dos vícios comuns. Assim se dá com o vício do fumo, em que varia até a opinião médica a respeito e se divide o julgamento favorável e desfavorável. Claro que convém, né? Convém esses julgamentos favorável, convém. Algum tipo de conveniência. Fazendo com que se duvide os efeitos daninhos dos venenos tabagistas na delicadeza do organismo humano. Malgrado bastar um simples exame de laboratório para revelar a natureza agressiva do alcaloide nicotina, que existe profusamente no tabaco. O fato é que a maioria dos médicos fuma e cuida dos seus clientes com os dedos amarelados pela mesma nicotina, ou mal consegue disfarçar o conhecido pigarro do tabagismo inveterado. Consequentemente, o cientista, o médico ou o sábio viciado no fumo não poderá opinar quanto à conveniência ou inconveniência de se fumar, pois se ainda não se pode livrar do vício pernicioso. Também não possui o mérito suficiente para impor um sensato esclarecimento científico. Bom, vamos a mais uma pergunta, que está aqui na sequência. Afirma alguns médicos que o organismo humano cria resistência suficiente para neutralizar os efeitos nocivos do fumo. Que dizer? Responde Ramati. Naturalmente, não desconheceis as reações violentas que se produzem no fumante ainda não habituado ao tabaco quando, ao fumar o seu primeiro cigarro, este causa-lhe sintomas terríveis de envenenamento e obriga o organismo a mobilizar os mais desesperados recursos para produzir com urgência as toxinas defensivas contra os venenos tabagistas. Sem dúvida, à medida que o homem se vicia e aumenta cada vez mais o número de cigarros diário, é certo que seu organismo é obrigado a mobilizar maiores defesas, até que o fumante chegue a fumar, sem perigo imediato, uma carga de nicotina capaz de matar 10 homens abstêmios do tabaco, enquanto bastam uns 50 miligramas de nicotina para matar um fumante calouro. O tabagista viciado suporta 120 miligramas, sem consequência mortal imediata, em face do seu treinamento, condicionamento defensivo contra o fumo. Mas o fato de o organismo humano sempre se encontrar com suas defesas orgânicas mobilizadas para uma resistência mais ampla e permanente não comprova a inofensividade do tóxico do fumo, uma vez que essa defesa elogiável da rede orgânica só se processa através do gasto oneroso de forças e energias que são roubadas de outras regiões do corpo físico e o deixam enfraquecido contra outros surtos de enfermidades mais perigosas. Quando, durante a guerra e para enfrentar qualquer ofensiva perigosa, o comando militar ordena desesperada concentração de forças num só ponto de fronteira ameaçada. É óbvio que o restante da mesma fica à mercê de qualquer bandoleiro mais atrevido. Assim também acontece com as defesas orgânicas, que são mobilizadas pela natureza contra o veneno do fumo, pois, enquanto ela gasta as suas reservas neutralizando as grandes doses de nicotina, o organismo fica à mercê de micróbios e vírus de qualquer outra enfermidade. E a regimentação dessas energias para combater a nicotina do fumo obriga então o corpo a estabelecer novos processos químicos que enfraquecem e oneram outras necessidades orgânicas. Bom, vamos ficar por aqui. Esse é o capítulo 43 do livro Fisiologia da Alma, do Espírito Ramatiz.